A Gabriela Saldanha é uma pioneira em pop-up stores no Brasil. Primeiro, Gabriela, explica pra gente o que é uma pop-up store. Uma pop-up, assim, simplificando, é uma loja que tem um período limitado. Período pré-determinado. Um período pré-determinado, Certo. exatamente. Foi um conceito que apareceu fora. As grandes marcas começaram a fazer. A Comme des Garçons fez. Dentro da Gap, a Colette teve. Enfim, é um conceito que existe. Não foi uma coisa que a gente descobriu. Mas como é que vocês tomaram contato com esse conceito? Então, foi assim. Na verdade, eu comecei a ver que isso estava acontecendo fora, com grandes marcas. A história aqui foi um pouco espontânea, na verdade. Assim. Foi o inconsciente coletivo da oportunidade que a gente estava lendo de mercado aqui e que se adequava a essa história que estava acontecendo fora. Agora, deixa eu entender uma coisa que me parece um pouco contraditória. Você falou no conceito explorado por grandes marcas. Exatamente. E eu entendo isso porque uma grande marca, ela não tem o compromisso imediato do ganho de dinheiro, mesmo que seja num período circunscrito de tempo. Quando você faz uma loja e você não é uma grande marca, principalmente você está juntando talentos que são, às vezes, desconhecidos. Sim, ou pouco conhecidos. Poucos. Então, o que acontece? Você faz um grande investimento para abrir uma loja, arrisca isso num tempo muito curto. Por que vocês acharam que essa fórmula que dá certo para as grandes marcas daria certo para vocês? Na verdade, a gente adaptou. A gente não tem um grande investimento. A gente tem um investimento compatível ao que a gente pode fazer. Então, foi evoluindo. A gente começou a história do Misturinha despretensiosamente. A gente estava testando um formato. Então, a gente vai reunir aonde? Numa casa. Em que casa? Na minha casa. Certo. Enfim, depois a história tomou uma proporção assim, de negócio, porque tinha muita gente querendo participar, e do outro lado, o consumidor final, assim, encantado com a possibilidade de estar em contato com novas marcas, novas coleções. Agora, Gabriela, como é que vocês fazem num espaço tão curto de tempo para fazer o consumidor saber que vocês estão lá e entender que vocês estão vendendo? A gente faz a divulgação de evento. Então, tem esse caráter evento. O Misturinha, ele está evoluindo. A gente já chegou num outro passo. Do Misturinha e não a Misturinha, porque é um evento. Porque começou como um evento, como um happening. Era uma maneira de reunir os estilistas e o consumidor, que também quer ver a novidade, não tem tempo de circular pela cidade inteira para saber o que está acontecendo. Então, na verdade, a gente faz uma curadoria de marcas e de peças. Porque além da gente definir quem vai participar, a gente escolhe o que de cada dessas pessoas vai estar lá dentro. E vocês chegaram a um ponto comercial? O ponto comercial mais comercial foi na Gabriel Monteiro da Silva, que é um ponto comercial da cidade. Certo. E a gente também, eu acho que é importante, assim, como a gente tinha um caráter de ser efêmero, que somos itinerante, porque a gente estava o tempo inteiro em mudança. Então, a gente ia para um endereço, ia para uma casa, ia para outra, foi para Gabriel, fomos para o Rio de Janeiro. Ah, foram para o Rio. Que foi bacana, fomos. Mas na Gabriel vocês passaram quanto tempo? Na Gabriel a gente ficou 15 dias. Só que o nosso, assim, o objetivo, na verdade, era entender o que estava acontecendo para depois se transformar no que vai se transformar agora. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que a gente vai para o shopping. Qual shopping? A gente vai começar no Marketplace. Aqui em São Paulo. Eu digo começar porque, assim, abriu-se um precedente de pop-up, né? Assim, tanto do que a gente já estava fazendo, quanto o próprio shopping. O Iguatemi teve experiências no final do ano passado. Também com moda? Também com moda. E a história, assim, o que eu acho legal da pop-up, dentro de um shopping essas marcas não estão preparadas para estar no shopping, elas não têm como estar no shopping, porque é um investimento alto e, assim, eu digo que é o nível mais alto que alguém que trabalha com varejo pode atingir, estar dentro do shopping, é o que todo mundo quer. Então, na verdade, esse precedente que foi aberto foi as marcas, até para se testar como eu funciono no shopping, eu tenho fôlego, não tenho fôlego, é outra circulação, tudo é diferente.
Então, no caso do Misturinha, foi uma história muito pensada. A gente amadureceu a história no sentido de entender que a gente ia ter que se adaptar ao shopping. Eu não posso fazer o mesmo evento que eu estava fazendo, o evento. Qual é a diferença? A diferença é o número de marcas, por exemplo. No meu formato Misturinha, eu tinha 60 marcas. No shopping não cabe. No shopping não cabe. Então, na verdade, qual é a adaptação? Como pop-up, para a gente conseguir ter uma história com começo, meio e fim, a gente tem que ficar no mínimo 3 meses. Esse é o tempo que vocês estipularam a princípio para o SP? Para o shopping, Porque eu acho que por exemplo, a gente vai fazer o teste derradeiro agora. Então, a gente vai pegar 2 datas promocionais e uma liquidação. Então, eu acho que dentro do shopping isso é muito mais trabalhado do que em qualquer outro ponto comercial. Que tamanho vai ter essa loja? Essa loja agora, a primeira história é quase 90 metros. É uma loja grande. Porque isso é a realidade. Menos que isso é muito complicado. E vocês vão comunicar para o consumidor que vai à loja que vocês estarão lá por mais 60, 70, 80, 90 dias? A gente vai comunicar com certeza. E assim, eu acho que a gente tem uma liberdade nessa história de ser pop-up, de ser evento, de ser happening, porque eu não tenho cobrança. A gente pode ser o que a gente achar que a gente vai ter que ser. A gente está lidando com a oportunidade. Então, a própria marca, ela ficou 1 mês, ela não deu certo, ela não vai mais acontecer naquele... Até ela pode entender que para ela não tem velocidade, ela não consegue acompanhar o ritmo do shopping. Ou ela vai entender que para ela é incrível, que ela está preparada. Mas eu acho que da nossa investimento, até de trabalho emocional, é focado totalmente agora nisso, para que dê certo. As marcas estão satisfeitas. É uma oportunidade incrível. Para quem está começando, é quase um sonho impossível já estar no shopping. Gabriela Saldanha, do Misturinha. O Misturinha. O Misturinha. Obrigado pela entrevista. Obrigada.